Olá pessoal, todo mundo bem nesse momento? Espero que sim. Bom, estou gravando esse vídeo para a gente falar sobre alguns assuntos e para a gente dar continuidade também aos nossos estudos. Até o momento, o Ministério da Educação não tomou nenhuma providência em relação ao Enem, não pensou ainda sobre o impacto dessa pandemia no contexto da educação pública, sobretudo. Então, a estratégia que nós, professores, vamos desenvolver a partir de agora é tentar se aproximar um pouco mais dos conteúdos para que, de modo quando a gente retome as aulas presenciais na sala de aula, nós não tenhamos uma defasagem muito grande, né, desses conteúdos, até porque provavelmente, pelo que tudo indica até o momento, nós teremos pouco tempo para trabalhar essas questões. Bom, então eu estou gravando esse vídeo por dois motivos: para a gente manter esse contato e para a gente se manter estudando também. Lá na plataforma do Google, eu já coloquei um material na semana passada. Alguns alunos me retornaram já, aos quais eu agradeço muito. E esse material ele tá lá ainda. Esse material é um material com 3 textos curtos que pensa justamente esse tema que vocês estão lendo aí agora: a pandemia e os impactos nos problemas sociais já existentes. O primeiro texto é um recorte do conto do Daniel Galera, que é um escritor brasileiro lá do Rio Grande do Sul. Os outros 2 são poemas, um do Manuel Bandeira, o famoso poeta modernista, né? E o outro é de uma poeta que eu não conheço, mas ela é de São Paulo. Bom, a ideia, então, desse material, que é um material curto, com 4 questões, é pensar justamente como esse cenário de pandemia vai impactar nos problemas que já existem na nossa sociedade. Vocês vão perceber que os textos vão trazer aí 3 ideias diferentes sobre esse cenário, né, que já existe na nossa sociedade e como é que essa pandemia pode impactar. Inclusive, o material que a Tereza disponibilizou como exercício de produção textual para vocês essa semana também vai falar sobre a pandemia. Então, de modo que eu peço que vocês acessem o material, porque está bem interessante. Bom, falando de língua portuguesa, a gente, nas aulas presenciais, tinha parado nos aspectos morfológicos de formação de palavras, pensando num conteúdo que pudesse ajudar vocês, nesse momento, a conciliar os estudos em uma direção única, por assim dizer. Eu pensei em falar um pouquinho de pontuação, que está aí envolvido na área de estudos da sintaxe da língua portuguesa. Alguns alunos me procuraram também no privado para perguntar se eu tinha alguma indicação de material sobre pontuação. Desse modo, então, eu decidi fazer esse vídeo e trabalhar as questões de pontuação nesse primeiro vídeo que eu estou gravando e no próximo, que provavelmente será na próxima quinta-feira. Bom, uma coisa que a gente trabalhou, para quem esteve nas aulas sobre fonética da língua portuguesa, é que na língua portuguesa nós temos uma diferença básica, não só na língua portuguesa, como nas línguas humanas em geral, que é uma diferença pautada entre língua falada e língua escrita. Como eu disse lá nas nossas aulas, são coisas completamente diferentes, mas que se encontram em muitos lugares. A começar que nós, enquanto seres pertencentes ao reino animal, nós
desenvolvemos, a humanidade, né, desenvolveu ao longo de sua história a língua falada como um movimento mais ou menos natural, né? Se a gente for pensar que os seres humanos começaram a atribuir significados sonoros, né? Dar nome às coisas, dizer que a pedra se chama pedra e que a árvore se chama árvore, a língua falada ela foi se constituindo. Se a gente for olhar do ponto de vista histórico, as línguas escritas elas começaram a existir muito depois da língua falada. Como eu mostrei em algumas turmas, as pinturas rupestres, aquilo que nós vimos era uma aproximação de um formato gráfico de atribuir significados às coisas, mas aquilo ainda não era língua. As línguas vão surgir muito depois, as línguas escritas vão surgir muito depois das línguas faladas. Portanto, a gente precisa elucidar uma questão. A língua falada, ela é anterior à língua escrita, ou seja, todo o sistema escrito, ele tem origem no sistema da língua falada, certo? Se hoje eu aprendo a ler e a escrever, é porque antes eu aprendi a falar. Eu aprendi a usar essa língua com a minha voz, com o meu corpo, com a minha mente, certo? Sabendo disso, então, a gente precisa voltar mais uma vez à aula de fonética para entender o seguinte. Quando a gente fala, nós temos o nosso próprio ritmo. Tanto é que nós conseguimos distinguir dentre o complexo conjunto de falantes da língua portuguesa no Brasil, a gente consegue apontar quem é nordestino, quem nasceu no Rio Grande do Sul, quem nasceu no Rio de Janeiro e quem nasceu em São Paulo. Tudo isso porque a língua falada tem um conjunto de características pelos quais a gente consegue reconhecer, a partir do som da voz de uma pessoa, o lugar de origem. Isso é construído culturalmente pelos falantes de qualquer língua. Mas, como estamos falando de língua portuguesa, então pensei nessas regiões. Isso significa o seguinte, que nós temos um ritmo próprio de falar, certo? Ainda que esse ritmo seja diferente de região para região, nós, falantes da língua portuguesa, temos algumas estratégias na hora de falar e que precisam ser replicadas no momento da escrita. A pontuação ela surge justamente nesse contexto. Ela vai ser, portanto, a ferramenta que nós usaremos na língua escrita para aproximar esse sistema gráfico representativo da língua escrita da língua falada. Ou seja, a pontuação é uma tentativa de reproduzir na língua escrita aquilo que nós falamos, certo? É uma tentativa de recriar esse ritmo. Para não ficar muito extenso esse vídeo, eu decidi falar sobre 3 estratégias de pontuação apenas. O ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Intuitivamente, nós já aprendemos a usá-los muito bem e usamos esses 3 sinais de pontuação já durante toda a nossa vida, desde que aprendemos a escrever. Mas aqui eu vou tentar me aprofundar um pouquinho em cada um deles. Bom, o ponto, geralmente, quando nós estamos no ensino fundamental, aprendemos a chamá-lo de alguns nomes diferentes, como ponto, ponto final, ponto parágrafo. Isso tem uma aplicação prática quando a gente vai escrever um texto. Esses nomes nos ajudam a entender qual é a diferença dentro de um texto de um ponto parágrafo e de um ponto final, certo? O ponto, simplesmente, ele vai exercer justamente essa função. Ele vai marcar
a conclusão, ou seja, o fim de uma ideia determinada dentro de um texto, certo? Se eu escrevo uma frase como essa, para se informar, uns preferem jornais, outros o rádio. Ponto. Esse ponto me sinaliza o final dessa ideia. Então, tudo que está entre a letra maiúscula que inicia essa frase e o ponto é uma ideia que foi desenvolvida dentro desse enunciado, dentro dessa frase. Então, o ponto, a primeira função que nós aprendemos para ele é finalizar uma ideia. Aqui tem um outro exemplo. A chuva surpreendeu todo mundo naquele dia. Ponto. Há uma outra ideia presente aqui nessa frase, certo? O ponto ele também vai servir para quando a gente quiser criar uma abreviatura. Essa frase, essa declaração, por exemplo, geralmente ela pode ser escrita também dessa forma. E aí a palavra exemplo é abreviada. O ponto também serve para fazer uma abreviação. Assim, a gente entende então que essas duas são funções do ponto: criar abreviaturas e encerrar uma determinada ideia dentro de uma frase. Beleza. Falta então a gente entender o que é o ponto parágrafo e o que é o ponto final. Dentro desse outro lado aqui, eu peguei essa frase do primeiro exemplo e desenvolvi ela dentro de um parágrafo inteiro, para a gente entender o seguinte. Nesse parágrafo, todo ele vai falar sobre o mesmo assunto, por isso ele é um parágrafo. Esse parágrafo, portanto, fala dos modos pelos quais as pessoas buscam informações. Vou lê-lo. Para se informar, uns preferem jornais, outros o rádio. Há aqueles que dispensam esses meios e usam apenas a internet. O importante é estar informado. Percebam que a pontuação nos 3 lugares em que o ponto apareceu me ajudaram a replicar aquilo que eu falei anteriormente. O ritmo com o qual a gente fala. Esse parágrafo está escrito de um modo que representa tanto o modo falado dessas palavras que quando eu li, tudo se tornou muito natural. Não parecia... não havia nenhum problema ali. É, portanto, um parágrafo que a gente poderia ouvir em qualquer lugar. Assim, a gente percebe o seguinte. Há 3 pontos que aparecem aqui. Portanto, chegamos à conclusão de que há 3 frases dentro desse parágrafo. Como eu disse desse lado, cada um desses pontos está encerrando uma ideia. Tanto é que, se pararmos para olhar essas frases isoladamente, vamos perceber que cada uma delas fala sobre uma informação específica. Alguns se informam por jornais e rádio, alguns usam apenas a internet e, por fim, uma declaração de que é importante estar informado. Não bastando o meio, para isso. É o que a gente consegue concluir desse parágrafo. Percebem, então, que essas frases encadeadas me levam a concluir uma seguinte ideia, justamente porque eu tenho frases que falam sobre o mesmo assunto e que caminham em direção a um significado único. Se eu quisesse resumir esse parágrafo em uma informação apenas, seria possivelmente essa, de que o importante é estar informado e não basta o meio. Então, a gente tem uma diferença em relação a esse ponto. Esse ponto aqui é o ponto parágrafo. Ele encerra essas informações e se eu quisesse dar continuidade a esse texto aqui embaixo,
eu precisaria iniciar um outro parágrafo, porque eu entraria dentro do campo de desenvolvimento de um assunto totalmente diferente desse, certo? Agora, vamos supor o seguinte. Vamos supor que esse parágrafo aparecesse no final de um texto. Vamos supor que alguém foi escrever um texto na internet e no último parágrafo apareceu isso aqui. Isso significa, portanto, que esse ponto que finaliza esse parágrafo não é só o ponto parágrafo. Aqui ele vai ser chamado também de ponto final, porque ele finaliza o texto e não há nenhuma outra informação depois dele, certo? É uma diferença muito simples entre ponto, ponto final e ponto parágrafo, mas que para quem tivesse com essas ideias aí na cabeça, eu resolvi falar sobre elas para ficar mais fácil. Bom, então a primeira coisa que a gente percebe é que o ponto é usado para criar uma ideia, certo? Eu coloco o ponto quando eu fecho uma ideia dentro de uma frase. E quando vocês forem trabalhar aí com essa produção de texto, vocês tomem esse cuidado para que, quando vocês encerrarem uma ideia, colocarem esse ponto na frase para que ela não fique solta, e tenham cuidado também com uma frase que vocês escrevam que tome muitas linhas sem aparecer nenhum ponto. Suspeitem desse tipo de frase, porque provavelmente há mais de um assunto dentro daquela frase. E se a gente pensar na redação, a redação é um gênero curto que leva aí no máximo 30 linhas. Então, se você tem uma única frase que toma aí 5 ou 6 linhas dessa redação, provavelmente há mais de uma informação. Verifique, releia, veja o que você pode fazer para modificar. Bom, passando adiante no ponto de exclamação, a gente usa novamente para criar aí um ritmo de entonação na hora de ler essa frase. A exclamação ela serve justamente para aparecer nos momentos em que um texto ganha uma carga emotiva diferente do habitual. Quando eu li o parágrafo sobre a informação, eu não modifiquei a minha entonação, o meu jeito de ler em nenhum momento. Diferente de quando eu estou diante do ponto de exclamação, porque a função dele justamente é indicar onde há uma emoção dentro da frase. Aqui eu tenho, é você, que surpresa. Eu tenho uma modificação na hora de ler. Da mesma forma, no segundo exemplo, em nossa, que absurdo. Novamente, eu tenho uma surpresa que pode ser interpretada de diferentes motivos. Aí a gente também tem que levar em conta o contexto em que essa frase aparece. Aqui é um exemplo solto. E por fim, eu tenho aqui, o sujeito era um tremendo arrogante. Aqui, a leitura já precisa ser num tom mais raivoso, né? Que é o tom que se quer dar aqui dentro dessa frase. É óbvio que, em exemplos de frases soltas como essas, a gente pode dar diferentes entonações para esses pontos de exclamação. Mas, quando essas frases e quando esses pontos de exclamações aparecem dentro de um contexto, a gente tem que levar em conta o personagem, o que o personagem quer dizer, a forma como ele quer se expressar, por exemplo. Não há muito mistério no ponto de exclamação. E por último, eu coloquei aqui o ponto de interrogação. O ponto de interrogação é algo que
quem tem criança em casa se depara muito com ele, ainda que a criança não saiba escrever, né? A famosa fase dos porquês da criança, que é quando justamente ela começa a questionar o ambiente ao redor dela, né? E aí ela começa a usar os pontos de interrogações. Ela começa a questionar o que está em volta dela, usando o ponto de interrogação. Eu coloquei 3 frases simples. Quanto custa? Trouxe o livro que pedi. E por que não atendeu a ligação? Aqui há um tom também de voz quase que imperceptível, porque já é muito natural para a gente, né? Mas percebam que é diferente de eu dizer, por exemplo, isso custa R$20, do que eu dizer, quanto custa isso? É R$20 mesmo? Percebam aí que quando a gente fala, isso se torna muito mais perceptível do que quando a gente lê. Mas esse tom de perguntar, esse tom de questionar já está tão atribuído ao ponto de interrogação que já é muito natural para a gente identificar isso assim que nos deparamos com pontos de interrogação no texto, certo? Bom, eu vou encerrar para esse vídeo não ficar muito longo. Espero que seja válido esse vídeo, espero que vocês aproveitem. Na semana que vem eu vou continuar, eu vou trazer o caso das vírgulas, que é um caso um pouquinho mais delicado. E é isso, espero que vocês acessem lá na plataforma. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de leitura ou de qualquer material, estou à disposição. É isso, beijo para todos.